Olá, seja bem-vinda à nossa terceira teleaula de planejamento estratégico. Nessa aula a gente vai trabalhar ali os itens necessários para que a gente possa de fato formular uma estratégia. Não adianta você ficar lá só imaginando, é importante realizar uma estratégia, vamos fazer uma estratégia e não partir para a ação, não é? Então você tem que saber se posicionar estrategicamente e formular bem essa empresa de acordo com aquilo que foi analisado lá no diagnóstico. Dentro das 5 forças de porta, dentro da nossa análise SWOT, realmente analisar e falar assim, a minha estratégia é essa e seguir. Então nós vamos trabalhar agora nessa nossa terceira teleaula a formulação das estratégias, vamos ver? Então vai ser a formulação da estratégia de posicionamento e você pode acompanhar a nossa teleaula pelo Skype. Quem vai estar te acompanhando aí vai ser o Aldo, que vai ser o freitas3.tutel@croton.com.br, mas também você pode acompanhar via chat. A Fran vai estar aí esperando você. Eles estão preparados, só esperando vocês mandarem as dúvidas para que eles possam enviar aqui e a gente já responder, ter uma aula mais interativa. Não deixe sua dúvida acumular, responda no momento, pergunte no momento que ela surgir, que daí a gente já responde. E aí fica muito mais interativa a nossa aula e você já vai sanando suas dúvidas. Você já imaginou? Se tudo que a gente fizesse na vida a gente deixasse para depois? Depois eu respondo, depois eu realizo aquela ação, depois eu faço. A quantidade de coisas que ia acumular? Então, o que você faz? Você sana na hora, ou seja, tira ali da lista e resolve esse problema, ok? Então, vê o resumo da nossa aula. Nós já estamos na nossa terceira teleaula. Qual a nossa intenção neste momento? Qual a nossa competência básica? Nós vamos conhecer um pouquinho ali as técnicas onde a gente pode formular as estratégias, não somente formular, mas também conseguir implantar. Porque a partir do momento que nós conseguimos implantar uma ação, nós conseguimos ter controle. Então, resumidamente, o que vai ser os nossos objetivos? Nós vamos conhecer a estratégia genérica de liderança em custo, diferenciação e foco. Depois nós vamos conhecer também as estratégias competitivas de construção, sustentação, nicho de mercado, colheita, desenvolvimento ou mesmo eliminação. E também perceber ali como que a gente pode formular nossas estratégias no nível funcional e também em outras áreas. E nós vamos conhecer os tipos de inovação. Toda empresa deseja ser inovadora, mas de que forma que ela vai ser inovadora? Uma inovação radical, uma inovação incremental? Como que ela vai se inovar? E como que as inovações acontecem no ambiente interno de uma organização? De que maneira as estratégias de cooperação ou por aquisição vêm a contribuir para essas estratégias, essas inovações? E nós vamos conhecer também a gestão voltada para o conhecimento, onde nós começamos a analisar o Learning Organization, o que é? A empresa aprendendo, e os sistemas de informação como plataforma de conhecimento. As nossas palavras-chave dessa aula serão estratégia genérica, estratégia de diferenciação, estratégia de liderança de custo, estratégia de enfoque, ou foco, muitas vezes chamado, estratégias competitivas. Então, o título da nossa aula é Formulação da Estratégia e Posicionamento. E eu convido você ao nosso estudo com 2 perguntas básicas. Como fazer para a empresa se destacar? Todo mundo quer que uma empresa se destaque no mercado, que ela seja o alvo, né? Isso aqui vamos supor que seria um alvo que eu estivesse desenhando. Que ela tenha um foco, que ela tenha um objetivo, que ela seja invejada por todos. Mas como saber qual é a melhor estratégia para a nossa organização? Para aquela organização na qual você está inserida, para aquele seu negócio? Como fazer isso? De que maneira pode se fazer? Análise do ambiente. Quando nós começamos a pensar em estratégia, nós estamos falando que análise do ambiente. É imprescindível você saber onde você está posicionado. Não vai ficar no campo imaginatório, falar assim, eu acho que a minha empresa está posicionada estrategicamente em construção. Eu acho que a minha empresa apresenta um diferencial. Eu acredito, não, a minha empresa é inovadora. A minha empresa está posicionada, focada para a diferenciação. Não, a minha empresa é liderança de custo. É saber exatamente o que essa empresa busca. Pode ser que ela não esteja neste momento, mas ela está caminhando para isso. Esse é o foco. Vamos ver o nosso vídeo de abertura para nós iniciarmos a nossa aula?
Olá, bem-vindo à unidade 3 de Planejamento Estratégico. Você é um empresário? Deseja começar um negócio do zero e se tornar um? Ou prefere trabalhar na sua empresa dos sonhos? Uma que já existe? Seja como for, assim como você, muitas pessoas desejam a mesma coisa. Então, como fazer a sua empresa se destacar? Como competir pela preferência do consumidor? Bom, você tem aprendido como competir ao formular estratégias e ao planejar seu posicionamento no setor em que você pensa em atuar. Nessa unidade, você vai continuar a estudar estratégia. Na unidade 1, você viu que ela pode se dar em 3 níveis: corporativo, de unidade de negócio e funcional. O objetivo é sempre o mesmo: obter vantagem competitiva para a sua organização por meio da criação de valor. E quando você estudou estratégia no nível corporativo, viu que esse tipo de estratégia está associada à definição do portfólio, ou seja, o conjunto de negócios em que a empresa vai competir. Aqui, aprofundando seu estudo, você vai descobrir como criar vantagem competitiva no nível de unidade de negócios, que você pode alcançar de 3 formas: liderança em custos, diferenciação ou foco. Mas como fazer isso? A estratégia de liderança em custos significa vender o seu produto a um preço mais competitivo que o do seu concorrente, mas tendo um lucro maior. Isso é possível através de toda uma estrutura de custos mais baixos e das chamadas economia de escala e curvas de aprendizado. A rede americana Walmart é uma empresa famosa por adotar esse modelo. Outra estratégia é oferecer um produto diferenciado, que tenha valor para o consumidor. Nesse caso, você seria capaz de cobrar mais por esse produto. Mas você pode pensar, o consumidor não vai preferir sempre pagar menos por um produto? Depende. É justamente por causa desse valor que o seu produto diferenciado oferece que o consumidor vai estar disposto a pagar mais por ele. Quem faz isso? Todos que oferecem produtos gourmetizados hoje em dia. Mas vamos com calma. Essa é só a ponta do iceberg. Você vai aprender muito mais nessa unidade que está começando. Quer ver? Vem comigo. Nessa unidade, você vai aprender sobre formulação de estratégia e posicionamento. Continuando o seu estudo, vai aprender sobre estratégia no nível da unidade de negócios e sobre as estratégias competitivas, formuladas no nível funcional. Além disso, vai se aprofundar no estudo de estratégias genéricas, competitivas, de inovação e das baseadas no conhecimento. Além disso, na SR, você vai entrar na pele de um assessor interno do Pão de Açúcar. Nas SPs, você vai desenvolver um relatório de análise sobre o alinhamento entre as estratégias e o posicionamento estratégico do supermercado. E aí, pronto para começar? Então acesse o livro didático, as web aulas e consulte o material complementar. Todos eles no seu ambiente virtual. E não se esqueça das pré e pós-aulas de cada sessão. Combinado? Vamos lá e bons estudos! Você viu que interessante? Então, vamos ver os nossos conhecimentos prévios para dar início a essa aula? Então, nós vamos conhecer um pouquinho ali das estratégias e vantagem competitiva nos 3 níveis existentes. Então, no nível da unidade de negócio, no nível funcional, e também nós vamos conhecer ali sobre, em especial, voltado para as estratégias de aquisição, estratégias de cooperação formuladas, tudo isso acontecendo no nível mais corporativo. E conhecer um pouquinho também sobre a vantagem competitiva voltado para inovação. Por que é importante a gente conhecer uma estratégia voltada para inovação, né? E a nossa situação geradora de aprendizagem vai ser baseada no modelo de negócio do Grupo Pão de Açúcar. Lembra que a gente já trabalhou no Grupo Pão de Açúcar, onde que eles têm tanto supermercados quanto hipermercados? Hipermercados, até 90 caixas, 35 mil itens disponível ali no mercado. Supermercado, até 17 caixas e você está até com 9 mil itens de exposição. O que você vai fazer nessa etapa? Você vai ser o assessor interno do Pão de Açúcar e a sua função nessa etapa é auxiliar o comitê estratégico a realizar uma análise de alinhamento entre as estratégias e o posicionamento estratégico da empresa. Como que a empresa está se posicionando nesse momento? Essa é a nossa empreitada. É isso que nós vamos fazer nessa unidade. Vamos lá? Olá!
Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Então vamos ver qual é o nosso desafio nessa SP? O Grupo Pão de Açúcar, ele tem como uma das suas características que é reunir a qualidade e a variedade de produtos e um atendimento mais próximo. Você que já conheceu algum supermercado do Grupo Pão de Açúcar, você vai perceber que eles têm uma infinidade de variedade. Às vezes eles não têm quantidade, mas têm grande variedade. E eles primam muito pelo relacionamento com o cliente, eles buscam te conhecer ali. Então, como que eles fazem isso? Eles fazem uma diversidade de produtos e serviços para atender. Eles têm carrinhos especiais para pessoas com dificuldade de locomoção, eles têm auxílio para pessoas com dificuldade na visão, e aí por aí vai, que diversos serviços eles apresentam. E como que eles fazem isso? Através de consultores. No caso na área de alimento, eles têm consultores de vinhos, de queijo, de alimentos para pessoas alérgicas. E eles sempre dão preferência para inovação e sustentabilidade. Então, qual é o nosso foco no desafio? Neste momento, é identificar a estratégia genérica que foi adotada pelo Grupo Pão de Açúcar nas suas redes supermercado e hipermercado e avaliar se o posicionamento estratégico do Grupo Pão de Açúcar está realmente relacionado com a estratégia que foi adotada por ele. Porque muitas vezes a teoria e a prática não andam juntas, né? Você tem que entender como que elas realmente funcionam. E aí nós vamos trabalhar o quê? As estratégias genéricas de porta. Por que genérica? A empresa pode adotar a estratégia que ela desejar. Mas Porter falou o seguinte, não, vamos pensar. Se a empresa pode adotar diversas estratégias, por que não nós não vamos selecionar as estratégias para depois nós partirmos para as ações? Ali ficaria muito mais fácil na visão dele. E foi o que aconteceu. E aí muitas empresas começaram a entender como que o Porter estava definindo e falou assim, não, realmente tem sentido. Quando você pega as 5 forças de Porter que nós estudamos na primeira aula e associa com as estratégias genéricas, com as estratégias competitivas, faz todo o sentido. E é isso que nós vamos ver, vamos trabalhar nelas. Quais estratégias que nós temos? Nós temos estratégias em liderança em custo, em diferenciação, foco. Muitas vezes também a de foco é chamado enfoque, onde ela é analisada sobre uma matriz que tem 2 vertentes, a vantagem em estratégia e o alvo estratégico, aquele que você deseja atingir. Então, quando a gente começa a pensar da vantagem estratégica, nós estamos falando aqui sobre a exclusividade percebida pelo consumidor. Quem é que vai perceber se algo é além do que o esperado? É o consumidor. Ou mesmo sobre a posição de baixo custo. Eles têm que estar relacionados no âmbito de toda a indústria, ou seja, todos aqueles que vão consumir esse produto, todos aqueles que vão produzir aquele produto, ou mesmo analisado em apenas um segmento. Vamos traduzir aqui para ficar um pouquinho mais fácil, vamos lá. Quando eu começo a pensar em diferenciação, o que eu estou falando de diferenciação? Eu estou falando das características do produto, eu estou falando da marca, da matéria-prima, do processo, a diferenciação de valor e assim vai. O que é um produto diferenciado? Ele tem que ser percebido pelo cliente e ele também tem que ser percebido em todo o âmbito da indústria. O que nós temos de produto diferenciado? Um clássico, se a gente for colocar, a Apple. Você tem um iPod, você tem um iPhone. O que é o iPod, o iPhone? Primeiro, o I é eu no telefone, eu com o meu aparelhinho. Então, ele primeiro já dá essa característica, né, de eu exclusivo. Então, o que a Apple faz? Ela busca produtos diferenciados, que tem que ser difícil imitação, ninguém quer igual. Aí você fala assim, mas eles têm, várias pessoas têm.
Várias pessoas têm, nem todo mundo tem. Se a gente for considerar qual é o computador mais usado, ou o software mais usado, da Microsoft. A Apple tem que desenvolver tudo para ela, todas as cadeias, porque ela tem que desenvolver o hardware, o software, e é um custo bem mais elevado, e as pessoas gostam de pagar. Quem consome Apple fala assim, eu paguei um Apple, não é qualquer produto, eu tenho esse. Então ela carrega a marca. É como a gente percebesse quando as pessoas compram determinados vestuários de marca, e aí ela coloca assim, em vez de estar discreta, não, ela anda com aquele emblema praticamente, né, com aquela marca, como se fosse uma estampa, fala assim, ó, eu tenho marca. Então, ela nem gosta que as imagens sejam pequenininhas, ela gosta que a marca fica aparecendo. Então, às vezes você vê pessoas usando Calvin Klein, você vê Fórum, você vê Polo, e por aí vai. Por quê? Porque ela quer mostrar que ela consome aquele produto, e ela não quer que seja barato. Então, diferenciação tem que ser único, tem que ser exclusivo, ele tem que ser raro, a pessoa tem que perceber que é somente para ele. E aí a nossa próxima estratégia é o quê? Liderança em custo. O que tem que ser liderança em custo? Vamos ver? Liderança em custo, ela tem que ter uma posição de preço baixo. Mas que momento que ela tem que ser liderança em custo? Em todo o âmbito da indústria. E aí sim nós conseguimos chegar em liderança em custo. Mas liderança em custo tem que entender o seguinte, quando nós queremos liderar em algo, exemplo a rede Dia, o que eles fazem? Eles têm preços baixíssimos. Aí as pessoas falam assim, não, ali eu já sei que é mais barato, vai lá e compra. Liderança em custo é ter o custo baixo, eficiente em toda a cadeia. Todo operacional, todo taxa tem que ser eficiente, não pode ter desperdício, porque aí perde sentido. Mas tem que lembrar, liderança em custo é diferente de preço baixo. Muitas vezes, quem tem liderança em custo tem um preço mais baixo, mas não é vice-versa. Exemplo, todo mundo vende um produto a R$20. Se você tiver liderança em custo, talvez seu custo seja menor. Por quê? As outras pessoas vão ter um custo de 10. A sua empresa pode ter um custo de 7. E aí ela, de fato, pode ofertar um preço mais baixo que não vai influenciar na margem de contribuição, enquanto que as outras vão. Porque vamos supor, se você vende um produto a 20 e ele custa 7, sobra 13 de margem de contribuição. Se a outra empresa vende a 20 e tem 10 de custo, sobra 10. Aí você fala assim, eu vou baixar então a minha para 18. Ela também baixa para 18. Só que a sua margem de contribuição ali continuou 11. Dela continuou quanto? Percebeu? O que acontece? Vai caindo a margem de contribuição. E é isso que uma empresa liderança em custo, olha, ela vai falar assim, como que eu vou produzir com o menor custo possível para trazer essa vantagem para o meu consumidor? E por último, nós temos o enfoque, o foco, vamos ver? Quando a gente começa a trabalhar no foco, nós estamos trabalhando exatamente nessa cadeia de apenas um segmento do mercado, e aí você pode ter foco em diferenciação ou foco em liderança em custo. Qual seria um exemplo de foco em diferenciação? Eu pergunto, você sabe qual é a bolsa mais cara do mundo? Atualmente, a bolsa mais cara do mundo é da Hermès. Ela custa $1.900.000. Nós estamos falando em média ali de 7.126.127.000. Se o dólar estiver ali em torno de 3,75, mais ou menos. Você entendeu? O foco da diferenciação é só um nicho de mercado. Quantas pessoas podem pagar 7 milhões de reais? É um valor muito expressivo. É como se a gente falasse assim, a pessoa vai comprar uma Ferrari, é um público específico. E quem compra quer um produto diferenciado. Então, ela tem que ser exclusivo. Claro que a bolsa é cravejada de diamante. Mas mesmo assim, né? 7 milhões, na minha opinião, que não tem nada a ver com a história, acha muito precisamente para uma bolsa. Mas o público que consome acha que tem todo sentido. Ou às vezes nós temos foco ali na liderança de custo, está focando só no nicho de mercado. Lembra quando a Gol entrou nessa rixa ali, nessa briga de aviação? O que ela fez de transporte aéreo?
ela começou a ter eficiência operacional. O que as outras empresas pensaram? Falaram assim, não, eles só podem estar sonegando imposto, é impossível eles oferecer isso. Mas o que eles faziam? Eles cortaram os lanchinhos, eles cortaram várias paradas, por quê? Em vez de ter lanchinho, não, se a pessoa quiser, está aqui, mas ela vai ter que pagar. A pessoa decidindo, já não estava embutida. Então, eles conseguiram ter uma liderança em custo. E aí, teve um preço mais baixo e eles conseguiram atingir um nicho de mercado que até então não viajava. Quando a gente começa a pensar nessas estratégias genéricas, elas trabalhando, o que a minha empresa está focada? Eu vou focar em diferenciação. Ah, não, vou focar em liderança de custo em todo o amplo da indústria. Ah, não, eu vou trabalhar no enfoque de liderança de custo, ou seja, somente no nicho de mercado que eu vou trabalhar ali minha liderança de custo. Só num nicho de mercado que eu vou trabalhar essa diferenciação. É quando você vai ali e analisa. Trade-off, que é uma expressão em inglês que fala o seguinte, você só tem que focar em uma, porque não tem sentido você quer ter um diferencial e ao mesmo tempo liderar em custo, não consegue. Porque como que você vai baixar o custo e o diferencial pede uma estrutura mais cara? Fica assim, a balança não tem equilíbrio, você não atinge o máximo da sua capacidade. Então, trade-off diz isso, entre você perder e ganhar, sabe, custo-oportunidade, que você tem que escolher um ou outro. Essa é a estratégia do Grupo Pão de Açúcar na hora que eles começam a trabalhar. Vamos resolver a nossa SP? E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Mas antes de a gente iniciar a nossa segunda SP, nós vamos resolver a primeira, vamos lá? Qual foi a estratégia que foi adotada pelo Grupo Pão de Açúcar? Diferenciação. Eles queriam ser diferentes, eles queriam ser exclusivos. Então, como que eles fizeram isso? Eles começaram a oferecer ao consumidor produtos e serviços que eles não esperavam. Ou seja, ele ia consumir um vinho ali, ele tinha um consultor de vinho. Se ele ia consumir um queijo, ele tinha um consultor de queijo que ia mostrar para ele, olha, esse queijo fica melhor com esse vinho aqui. E aí ele se sentia único, ele percebia que ele tinha valor para a empresa. A empresa começou a demonstrar isso e ele começou a perceber esse valor. O consumidor começou a falar assim, realmente é isso que está acontecendo. Grandes empresas, o que acontece? Elas começam a olhar e falar assim, nossa, eu vou oferecer um produto para pessoas que têm alergia. A glúten, a lactose, a amendoim, a soja, o que for. Aí ela fala assim, mas como que as pessoas vão consumir esse produto? Eu simplesmente vou oferecer? Não, coloca um consultor lá. O Grupo Pão de Açúcar, Mufato e entre outras empresas, coloca o quê? Se for para a área de alérgico, coloca uma nutricionista para mostrar a importância daqueles alimentos, não só para aqueles que consomem, mas para outras pessoas. Para mostrar a vantagem que tem em consumir. Isso é um diferencial. Isso é algo a mais para uma organização. Agora sim, nós vamos partir para a nossa segunda SP. Vamos lá? Quando a gente começa a pensar aqui nas estratégias que foram adotadas pelo grupo, a gente tem que pensar que a rede do Grupo Pão de Açúcar está presente em 8 estados brasileiros. O estado brasileiro tem quantas unidades federativas? 27. Então, ela tem 26 estados e um Distrito Federal. Isso aqui corresponde a um pouco mais de 30% de todo o país que eles estão presentes em termos de estado. E se a gente for pensar, somente no estado de São Paulo, eles têm mais de 107 lojas, incluindo a sua maior hipermercado existente. E aí, somando tudo, eles têm em média 170 supermercados. Nós sabemos que o Grupo Pão de Açúcar é líder da rede varejista, somente pensando na parte de varejo. Ele é referência no mercado, nos tipos de supermercados oferecidos
Ele oferece um serviço muito diferenciado. Não é simplesmente diferenciado, mas é muito. E aí ele consegue ser superior aos seus concorrentes. E o que nós vamos fazer nesse desafio? A gente vai fazer uma análise de qual das 5 estratégias competitivas é a mais recomendada para o Grupo Pão de Açúcar, para enfrentar seus concorrentes ali. Qual que é a estratégia mais adequada para eles? O que nós podemos pensar em termos de estratégia? Quando a gente começa a pensar em estratégias, nós vamos agora focar mais na área lá de marketing. Nós vamos voltar para o marketing e falar assim, olha, que maneira que nós vamos atuar nesse mercado para a gente pegar as fatias de mercado. Lembra que mercado seria como uma pizza grande. Você não consegue muito ampliar o mercado, aumentar essa pizza. Mas o que você consegue fazer? Pegar a fatia do outro. Você consegue aumentar a sua fatia de mercado. E é isso que as empresas fazem. Então, vamos conhecer nossas estratégias? Quais são as nossas estratégias competitivas quando a gente começa a trabalhar ali com a competitividade? A gente vai sempre pensar numa estratégia, ela sempre vai fazer um movimento de ataque, mas ao mesmo tempo um movimento de defesa, porque ela precisa ganhar uma fatia de mercado, mas ela não pode perder a sua. Então, como que ela vai fortalecer as suas estratégias que ela já adquiriu e como que ela pode atacar para ganhar mais fatia de mercado? Uma das estratégias é a estratégia de construção. Quando a gente começa a falar em estratégia de construção, a gente pode falar em estar ampliando o mercado ali ou conquistando a participação do mercado. Mas como que a gente amplia o mercado? A gente pode pensar em ampliar o mercado através de novos produtos ou uso de novos produtos. Vamos pensar. A Coca-Cola, quando ela foi lançada para quê? Ela foi lançada como xarope. Ela era para garganta. Aí o que foi feito? Percebeu que ela tinha um gosto interessante. Colocaram água com gás e ela se tornou um refrigerante. Ou seja, deu um novo uso para ela. Um produto que é muito agora, recentemente, começou a ser utilizado com novas formas, foi o bicarbonato de sódio. Eu, particularmente, conheço ele para fazer bolachinha caseira. Mas outras pessoas conheciam para outros tipos de alimento. Está se usando bicarbonato de sódio para a limpeza. E descobriu que ele é muito eficiente. Mesmo o vinagre. O vinagre não era usado para temperar alimentos? Para que ele está sendo utilizado? Tanto para limpeza quanto para o cabelo. Porque você pode passar ele e ele vai fechar as cutículas ali e ele vai agir como um acidificante. Então, essa é uma das estratégias que você pode utilizar. Para forma você conseguir entrar nesse mercado. Você fala assim, olha, como que eu vou fazer? O Viagra. O Viagra, quando ele foi lançado, foi para quê? Ele foi lançado para dor de cabeça. Mas depois ele se tornou o quê? Um excelente remédio para impotência. Então, assim, os homens utilizam ele, tinha um foco determinado, de repente mudou. É isso que nós começamos a trabalhar nas estratégias de construção. Vamos ver as outras estratégias? Uma das partes que a gente pode trabalhar na estratégia de construção é quando a gente começa a pensar na participação de mercado. Dentro daqui ainda das estratégias de construção, você pode pensar num ataque frontal, algo que seria no caso a Coca-Cola e a Pepsi, ou mesmo McDonald's e Burger King, que eles atuam diretamente de ataque, ou ataque pelos flancos, que também é conhecido como você vai atuar ali geograficamente ou por segmento, onde a empresa não tem liderança, ela é insuficiente, ou ataque ao cerco, que você vai cercar a empresa para fazer diversos ataques ali, ou ataque de desvio, onde você simplesmente vai desviar e você vai deixar o inimigo ali, vai procurar outras áreas, ou mesmo a tática de guerrilha, né? O que seria essa estratégia de construção baseada na tática de guerrilha? Você quer impactar. Você quer trazer uma expressão muito forte para aquilo que você está fazendo. Como que eles fazem? A Unicef teve uma jogada fenomenal. O que ela fez? Ela invasou a água suja. E aí foi no aeroporto de Nova York e começou a oferecer para as pessoas. Falou assim, olha, bebe essa água. Por que eu estou te dando, pode consumir. As pessoas olhavam aquela água, era suja mesmo, era marrom, sabe, era uma água barrenta. E as pessoas olhavam estranho e falavam assim, mas por que eu vou consumir essa água? Essa água está suja. Aí vinha e falava, olha, essa água está sendo consumida por tal população, por tal região, em tal momento. Para quê? Para impactar as pessoas, ajudar a causa da Unicef. Como que ela fez? Mostrando para as pessoas, você não vai consumir essa água, mas tem outras pessoas que não têm opção. É isso que elas vão consumir.
Então ela conseguiu uma grande ajuda, porque ataque de guerrilha, você age numa maneira que traz um impacto muito grande, traz uma sobrecarga que você vai analisar e falar assim, nossa, eu não vou consumir, mas outra pessoa vai. E aí eles começam a mostrar, inclusive, crianças consumindo essa água. Então, traz um impacto muito grande. E aí a gente pode partir para a nossa próxima estratégia. Vamos lá? Nossa estratégia de sustentação. O que seria essa estratégia de sustentação? Quando a gente começa a pensar em estratégia de sustentação, nós estamos falando no sentido de uma empresa já ser líder de mercado. Ela só quer se sustentar ali. O que ela faz? Ela entra com os desvios, com as defesas, porque ela quer manter aquele mercado, ela já é líder do mercado. É no caso, voltando para a Coca-Cola. Você acha que a Coca-Cola quer perder o mercado dela? Não. O que ela faz? Ela faz diversos ataques e ela faz também estratégia de sustentação, porque ela quer se manter ali. Ela não quer sair da onde que ela está. Ela quer melhorar mais ainda, mas cair nunca. E aí nós vamos para a nossa próxima estratégia. Vamos lá? Qual que é a nossa estratégia? Nicho de mercado. Nicho de mercado é quando a gente trabalha simplesmente uma parcela. A gente pega todo o mercado, fragmenta esse mercado, depois você fragmenta novamente e, se possível, mais um pouco. Ou seja, eu vou trabalhar com pessoas. Ah, mas eu vou trabalhar, na verdade, com pessoas que estão grávidas e aí vão ter meninas. Sabe assim, você vai cada vez fragmentando mais ainda para atingir um nicho específico, porque daí você tem certeza que as pessoas vão consumir. Estratégia de colheita. O que seria a estratégia de colheita? Estratégia de colheita é quando a gente começa a reinventar um produto, revitalizar ele para você atingir o máximo de produto, de retorno possível. Quanto que o nicho de mercado ele vai trabalhar? Áreas específicas, vamos pensar pessoas alérgicas, pessoas do diabetes. Quando a gente começa a pensar nas estratégias de colheita, nós estamos falando o quê? Eu tenho um produto que vai sair do mercado. Eu sei que ele vai sair, mas como que eu faço para eu conseguir alavancar o resto das vendas que tem antes de eliminar ele? Então, a estratégia de colheita com a estratégia de eliminação, muitas vezes elas atuam junto. Exemplo, a Kombi. Todo mundo já teve andado de Kombi ou visto uma Kombi. A Kombi foi criada em 1947 por Ben Pom. É um holandês. O que ele fez? Ele nem era engenheiro, ele era vendedor de carro. Aí ele começou a olhar o Fusca não foi criado para guerra. Aí ele olhava o Fusca e falou assim, nossa, ele é um excelente carro, mas ele não tem espaço. Pegou a plataforma do Fusca e fez a Kombi. E se você for pegar, ele tem o mesmo diâmetro, a mesma distância, ele só fez a vertical, ele só aumentou ela. E aí a Kombi cabe quantas pessoas? 9. Aí que ele falou assim, nossa, comparado ao Fusca, cabe muito mais gente. E aí ele colocou o peso dela no centro, ou seja, está entre os eixos dela. Aonde que o motorista dirige? Em cima da roda. Você pode reparar, ela tem umas características bem interessantes. O volante dela é deitado, não é um volante em pé, você dirige praticamente assim, você dirige quase que em pé, você sente a sua perna muito para frente, porque o motor é lá atrás, e aí a Kombi, ela consegue ter um desenvolvimento maior. Se você pensar, desde quando ela foi lançada, até hoje ela está andando no mercado. E aí ela atingiu ali mais de 1.500, 1,5 milhão, desculpa, de peças, de Kombis vendida, né? Só que daí teve um problema. Quando, em dezembro de 2013, teve o quê? A mudança na lei. Mudança da lei, nós temos uma variável de regulamentação, uma variável política que mudou a empresa. O que acontece? Ela só pôde, todos os veículos no Brasil, a partir de 2014, tinham que ter ABS. Tinha que ter tanto ABS quanto airbag. Ela não tinha espaço, não tinha como colocar ali. O que a Kombi fez, a Volkswagen fez? Ela lançou a Last Edition, a última Kombi. E ela começou a falar, olha, nós vamos ter a última Kombi. Quando a Kombi fez 50 anos, ela lançou só 50 unidades. Ou seja, foi aquela correria, todo mundo, quem é fã, saiu comprando. Quando chegou no finalzinho da Kombi, ela falou assim, a Last Edition, ela falou assim, ó, eu vou lançar só 600. Porque não vai dar para produzir mais e quem teve, quem não teve, acabou. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a pedir, começou a ter fila, ela produziu mais 600, no total foi 1.200. Ou seja, na hora que ela foi trabalhar ali na sua estratégia de colheita, ela sabia que ela não ia produzir mais, ela começou a
aproveitar os últimos requisitos dela. Aí vendeu todas as compras antes mesmo do prazo, não ficou nenhuma parada. A estratégia mais legal que eu acho bacana é que ela vai relançar em 2022. Com todas aquelas características da Kombi. Mas claro que eles não falaram isso, não tinha sentido eles falarem, as pessoas falassem, então eu nem vou. Não, o foco deles era, não vai ter mais, essa é a última. Quem é colecionador, quem gosta, acabou, não vai ter mais. Porque a gente for pensar, ela cabe 9 pessoas, ela aguenta um peso, você consegue trabalhar. Você tem estilo picape, você tem food truck, você tem várias formas de utilizar uma Kombi e as pessoas utilizam. E aí o que aconteceu? Elas venderam todos. Uma estratégia de eliminação, que é a nossa última estratégia ali, é o quê? É como você tira esse produto do mercado, você verifica, olha, ele não está mais, ele já se tornou um abacaxi, ele não está gerando mais renda, ou limão, como que a gente falou, e aí você retira ele do mercado, porque ele não gera mais caixa, ele só está gerando prejuízo. Então, você também tem que utilizar uma estratégia de retirada do produto, você não pode simplesmente tirar, sumir de linha. A Avon às vezes faz isso, Natura, algumas marcas simplesmente vai lá e tira, daí o povo começa a pedir. Ela fala assim, não, mas não estava gerando receita. Aí, mas para você tirar um produto do mercado, você tem que saber como tirar, ok? Então, agora vamos resolver nossa SP? O que nós temos? Dentro das 5 forças competitivas de Porter, o que o Grupo Pão de Açúcar mais utiliza para enfrentar seus concorrentes? Nós sabemos que ele é líder do mercado. Se ele é líder do mercado, então a gente já está falando numa estratégia de sustentação. Ele quer se manter líder. Ele é a maior empresa. Então, ele possui uma presença de 30% no terreno, um pouco mais de 30% no território nacional. Que rede que apresenta isso? E ele consegue concorrer desde os grandes mercados até com as redes regionais, as mais pequenas. Então, eles têm uma estratégia de sustentação, também conhecida como estratégia defensiva, e elas são utilizadas para empresas que já estão consolidadas no mercado, elas estão firmes ali, elas estão bem posicionadas. E são empresas que são líderes, e a gente começa a abordar ali aqueles mercados um pouco mais maduros, de como que eles trabalham, como que você atua nesse mercado, ok? Então, agora vamos partir para a nossa terceira SP? Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Agora o nosso desafio é trabalhar um pouquinho a tecnologia, de que maneira que ela ajudou o grupo, vamos ver? Quando a gente começa a pensar e a trabalhar aqui no Grupo Pão de Açúcar, a gente percebe que uma das características dela é ela ser superior, ela tem que se destacar dos seus concorrentes. Mas como que você faz isso? Através da inovação. Como que a gente pode inovar dentro do ramo do supermercado? Eles perceberam que eles poderiam utilizar o personal shop. E eles fizeram o quê? Eles fizeram uma junção junto com a Motorola e falaram, olha, eu estou tendo uma ideia aqui, como que eu executo essa ação, de que maneira que eu faço? Primeiro, com a nossa empreitada aqui, identificar qual é a forma de inovação do personal shop e também avaliar se essa estratégia de inovação é mais adequada para o Pão de Açúcar. Então, o que eles fizeram no momento que eles começam a pensar ali em inovação? Como que eu posso inovar? Inovar é fazer algo novo, diferente. Aí você fala assim, Suzy, eu entendi isso. Tá, mas como fazer? De que maneira que pode ser feito? É isso que nós começamos a trabalhar. Quando a gente quer algo novo, você quer algo diferente.
Não estou falando de diferenciação, não estou falando dessa linha de customização, estou falando de algo que seja inovador, que você não esperava. E aí que você tem que trabalhar. Vamos ver as maneiras que a gente pode inovar? Como que a gente pode inovar? A gente pode inovar através, basicamente, de 3 formas da inovação interna. Quando a gente fala de inovação interna, a gente começa a pensar ali no setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa, aonde ela vai fazer uma pesquisa ali e vai inovar. E aí você fala assim, mas como assim? Vamos pensar. A Chevrolet, ela lançou o Cruze. O que ela percebeu? Que muitas pessoas tinham dificuldades em estacionar o carro. O Cruze, o que ele faz? Ele estaciona sozinho, você já viu? É bem interessante, ele para do lado da vaga, você solta o volante, você liga, aperta o botão e ele vai medir se o carro cabe ou não e ele começa a fazer todas as manobras. Isso foi uma inovação, porque não é você ter ali um sensor de estacionamento, não é você ter uma câmera de ré, não, é o carro estacionando sozinho. Não é você ficar ali, pi, 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 e ele começa, né, aquele pipi. Não é isso, não é nesse sentido, no sentido de o carro vai realizar essa ação. Ou senão, nós temos também o OnStar. O que é o OnStar? O OnStar, ele é um dispositivo onde ele está ali no retrovisor, que você pode acionar ele. Caso aconteça um acidente com você, o carro já vai avisar uma central que aconteceu um infortuito, que aconteceu um problema ali. E se você estiver mais grave, você aperta o botão e essa central vai começar a falar com você, olha, você está consciente, você precisa chamar a ambulância, o que você precisa? Porque muitas vezes você está desorientado, você fala assim, eu bati o carro, eu estou aqui na estrada, mas aonde? Eu estou entre, e aí às vezes você está tão assustado, impactado, que você não consegue falar direito. Quem nunca, né? Sofreu algum tipo de ação que você pensa assim, nossa, onde que eu estou? Você esquece de senha, você não consegue lembrar de nada. O carro faz. O carro te posiciona. Isso é uma inovação que é dentro da empresa aconteceu. É um tipo de inovação que é deles. Então, quando a gente trabalha ali no setor de pesquisa e desenvolvimento, eles desenvolvem. Então, é uma inovação interna que estava dentro da organização. Vamos ver a próxima? A próxima inovação é por meio de estratégia de cooperação. O que é uma estratégia de cooperação? Quando 2 empresas ou mais se unem para desenvolver uma inovação. Foi que quando aí em 2008 a Sharp e a Sony se uniram para desenvolver as TVs de tela plana. Que até então nós tínhamos aquelas TVs, né, de tubo, pesadas, e aí eles falaram assim, o que aconteceu com a casa das pessoas? Diminuir o espaço, cada vez mais comprar espaço está caro, então diminui apartamento, diminui casa, diminui terreno, diminui tudo. O que eles fizeram? Peraí, a gente não pode perder ali 40, 50 centímetros, então vamos diminuir o tamanho da televisão, para as pessoas se sentirem confortáveis. E aí diminuindo, as 2 se uniram, as 2 fabricavam televisores, desculpa. Aí o que elas fizeram? Não, vamos se unir para a gente tentar fazer ao máximo, trabalhar com essas TV mais fininha. Aí elas começaram a lançar cada uma a sua TV mais fina. E aí se popularizou e foi fácil de ser copiado depois. Ou mesmo a gente pode pensar, a Danone se juntou com a Nestlé Waters, junto com uma outra empresa americana para desenvolver garrafa de água, garrafa PET biodegradável, porque eles estão preocupados com o ambiente, muitas pessoas também estão, e aí não querem consumir, o que a pessoa faz? Carrega sua garrafinha, carrega seu copo, vai carregando, ela falou assim, mas daí está caindo minhas vendas, porque ela vai, repõe. O que elas fizeram? Vamos nos unir que a gente vai produzir uma garrafinha mais biodegradável. Ou seja, são 2 empresas que estão juntas para oferecer um produto. Então, é uma estratégia de cooperação. Olha, eu te ajudo e você me ajuda. Então, a gente vai estar junto neste momento. E, por último, a nossa estratégia de aquisição. Vamos ver? Nossa estratégia de aquisição é quando você vai lá e compra uma empresa para deter a tecnologia que ela tem. Quando a Nestlé comprou a Lacta, ela queria comprar o sabor diferencial que a Lacta tinha. E aí depois ela foi lá e comprou a Garoto. O que ela queria? Quando ela começou a comprar todas essas marcas, que eram líderes também de mercado, ela queria comprar por que aquele produto apresentava determinadas características e fazia todo mundo consumir. Por que o ouro branco todo mundo desejava? Por que todo mundo queria o serenata de amor? Por que queria outros tipos de chocolate? Daí ela falou assim, eu não consigo? Vem cá, eu vou lá e copio, eu compro.
A Coca-Cola fez isso com o refrigerante Jesus do Maranhão. Ah, não consigo saber o que tem de diferencial nesse, vocês não falam? Vem cá, quanto você quer para a sua empresa? A empresa vai lá e simplesmente compra. É assim que funciona. E aí, dentro das nossas estratégias de inovação, nós temos outras formas de inovar dentro dessas três. Vamos ver? Nós podemos inovar basicamente de dois tipos. Do tipo incremental, ou seja, é uma evolução daquele produto, ou do estilo radical. Então, vamos pensar em termos de incremental. A gente pode utilizar o próprio exemplo da televisão, que a televisão começou, era grande, pesada, ela era de chão, né? Elas ficavam ali naquele móvel, elas ficavam em uma posição de destaque na sala, continua tendo televisão na sala, mas hoje também tem nos quartos. E aí ela foi, daquela trambolho enorme, foi ficando cada vez mais fininha. E aí você consegue até projetar numa parede. O que aconteceu? Ela saiu de uma situação, mas ela continuou sendo a TV. Ela não perdeu as características dela. Ela só foi diminuindo ou foi acrescentando, como se a gente for pensar na época que tinha TV e videocassete junto. E aí nós podemos partir para a máquina de costura. Quando a gente começar a pensar na evolução da costura, começou a costura na mão, com os ossos. Aí depois começou as máquinas, onde que ela simplesmente passava um ponto para frente e para trás, só fazia esse movimento. Aí depois veio as máquinas que tinham lançadeira, né? Quem costura sabe o que eu estou falando. A máquina faz uma laça por baixo, não no sentido horizontal, mas agora passa também por vertical. E aí o que ela faz? As máquinas começam a evoluir. Lá atrás, muito lá atrás, nós tínhamos a máquina, a manivela, né? Você ia ali rodando, que já era uma grande evolução. Depois nós começamos a ter a máquina de pedal. Depois vimos as máquinas elétricas. Ou seja, ela continuou na sua mesma função, só foi evoluindo. Mas se a gente for pensar no termos de CD, de áudio, nós tínhamos o quê? Bem lá atrás nós tínhamos LP, não tinha? Muita gente teve o LP. Do LP veio o quê? Tinha fita cassete, você podia escolher entre o LP e a fita cassete. Desculpa, a fita ali. E aí, quem já teve fita, né, tinha que ficar às vezes rebobinando na mão. E aí que teve a revolução do quê? Ela tinha um número mínimo ali, de máximo que você conseguia inserir de música. Aí nós viemos com o LD. O LD é o pai, digamos, do CD. Ele era grande, era o tamanho do vinil, mas com as mesmas características do CD. Aí veio o CD. O CD você conseguia colocar uma infinidade de música. Do CD nós tivemos o quê? O iPod, o MP3. No MP3 nós temos o quê? No celular. Um objeto que você consumia, você não consome mais. Antigamente todo mundo tinha em casa VHS. Tinha o quê? Um videocassete, onde você locava fitas na locadora, que você podia alocar via VHS ou Betamax, e aí você ia lá, era um tipo de resolução que você ia lá e assistia. Aí o que aconteceu? Netflix, tá tudo nas nuvens. Ou seja, não é incremental, é radical, parou de consumir aquele produto, começou a consumir outro. É uma inovação que veio para ficar. Não é uma inovação que ficou assim temporária, não, ela mudou completamente. Então, esses tipos de inovação que nós temos que entender como que elas funcionam e como que elas são desenvolvidas na organização. Vamos resolver nossa SP? Então, quais foram as formas de inovação da Personal Shopper? Como que eles aconteceram dentro do grupo Pão de Açúcar? Eles aconteceram de duas formas. Primeiro, eles fizeram uma inovação baseada em cooperação com a Motorola, ela chegou ali com o seu conhecimento, a Motorola com a tecnologia, e aí eles criaram um novo conceito de compra. O que foi esse novo conceito de compra? Foi da seguinte maneira, eles falaram assim, olha, eu conheço o meu consumidor, só que eu não sei como que eu posso ajudar ele, eu não trabalho com tecnologia, quem trabalha com tecnologia é vocês. Então, meu consumidor, eu tenho aquele que vem, passeia no mercado, gosta de passear, mas eu tenho aquele que está com o tempo corrido, que não tem mais tempo para nada. O que ele faz? Ele só vem para comprar e acabou, e ele quer ir embora. E tem aquelas pessoas que têm criança. Daí ele fala assim, não, vamos resolver isso. Na frente da loja, a gente deixa um totem onde que a pessoa vai lá, faz o cadastro e ela explica se ela quer receber a mercadoria, se ela vai levar para casa ou se ela quer programar essa entrega. E aí ela cata, aí libera, tipo um revolvinho, né? Tipo um scanner, que ela vai lá marcando os produtos que ela deseja comprar. Então ela chega assim, eu quero alface.
uma alface. A rúcula, eu quero 2 rúculas. Ela vai ali conferindo e ele vai dando os preços e vai somando. E ela simplesmente vai ali marcando o que ela quer comprar. Passa no caixa e aí ela paga, porque já está somado, então o caixa é muito mais rápido. E aí não era só aqueles caixas que as pessoas iam passar mercadoria, né? Que você tira do carrinho, coloca em cima do caixa, passa novamente, você coloca ali depois no outro carrinho. Não, era que como as pessoas não tinham que fazer essa manobra, o que elas faziam? Muitas vezes umas pessoas ainda esquecem de pesar os produtos, né? Ele já estava ali pronto, então ela tinha um caixa exclusivo, era muito mais rápido. Quem começou a consumir? Pessoas sem tempo e pessoas com criança, porque a criança fica correndo, vai para um lado, vai para o outro no mercado, e ela não tinha que controlar tanto a compra quanto as crianças. Não, ela simplesmente falou assim, vamos comprar tal item, vamos comprar tal... Então não cria tanta euforia nas crianças, e isso ela conseguiu se divertir mais. Foi uma revolução, vários outros mercados começaram a imitar esse processo, mas quem inovou, quem iniciou, foi o Grupo Pão de Açúcar. Foi o Pão de Açúcar que trouxe essa novidade. E as pessoas começaram a consumir. Por quê? Ela tinha o conhecimento do seu consumidor, que ela aliou à tecnologia. E as pessoas, nós, né, começamos a consumir sempre os mesmos produtos. A gente tem uma frequência na qual nós fazemos nossas compras de alimentos e a gente acaba sempre comprando. Compra uma coisa ou outra diferente, mas se a gente for pegar 80% que a gente consome, é sempre igual todo mês. Aí ela começou a fazer o que agora? Olha, se você quiser vir aqui no mercado, você pode vir, que você sempre é muito bem-vindo. E nós gostamos da sua presença. Mas se você quiser, essas compras, esses consumos que você tem, que é igual todo mês, nós podemos mandar para você. Como que ela fez isso? Registrando o consumo. Porque quando passava no caixa, ela tinha uma ideia, mas não conseguia ter todos os registros ali. Agora não, ela tem. Então é personal shop, ou seja, uma compra personalizada que o mercado sabe de fato. Olha, a Maria consome tais itens, olha, a Rose consome tais itens. E ele sabe exatamente, já vai oferecendo. E aí facilita a vida. Quem nunca, né, às vezes ficou sem tempo de ir no mercado? É isso que eles fazem. Não é muito bacana? Foi uma inovação, foi uma revolução para a proposta deles. E agora a gente vai partir para a nossa próxima SP, vamos lá? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Quando o Grupo Pão de Açúcar começou a utilizar o Personal Shop, ele falou assim, não, eu preciso ter uma ferramenta real de relacionamento com o meu cliente, eu quero me sentir mais próximo dele. Como que eu faço isso? É isso que nós vamos fazer nessa SP, vamos lá? Então, o Grupo Pão de Açúcar, ele possui um sistema de gestão de relacionamento, nosso Customer Relation Management, que é voltado para o nosso cliente, que ele permite analisar o comportamento desses clientes através da sua base de dados. E ele é conhecido como Pão de Açúcar Mais. É muito mais do que ele pode oferecer, é muito mais do que você espera, então ele quer te conhecer mesmo. Ele vai perceber que sobre alguns itens que você compra, ele vai perceber se você está querendo tomar algum tipo de ação, como poder ficar grávida ou aposentar, através da quantidade de itens que você compra. Então, a gente precisa fazer o que nesse momento? Descrever a forma de conversão de conhecimento mais adequada que a gente possa promover o compartilhamento dos conhecimentos tácitos para a loja do Grupo Pão de Açúcar. E também a gente tem como desafio descrever a forma de conversão do conhecimento mais adequado para promover o compartilhamento. Não adianta só você ter o conhecimento, mas como que nós podemos compartilhar? Uma forma muito clara que a gente percebe é que agora as empresas têm o Learn Organization. O que é? Empresas aprendendo com os erros, aprendendo a realizar algumas ações.
O livro, né, O Poder do Hábito, eu acho bem bacana, tem uma parte dele que diz o seguinte: quando a empresa começa a conhecer muito o seu consumidor, ela tem duas estratégias que ela pode adotar. Ela pode antecipar uma compra, mas ela tem que ter muita certeza disso, ou fazer de uma forma muito sutil e aguardar que ele venha até a loja. Um exemplo clássico foi que quando as pessoas, em determinado período, começam a tomar vitaminas, dependendo da idade, eles conseguiram fazer uma relação, uma análise estatística, que algumas pessoas começavam a consumir determinados alimentos, consumia determinados produtos, ela estava se preparando para ficar grávida ou ia ficar grávida. E aí o que acontecia? Essas pessoas, quando estão grávidas, vão consumir determinado produto, fralda, todos os itens relacionados ao bebê. Então o que eles faziam? Eles antecipavam. Era isso que eles começaram a trabalhar nessas estratégias. Mas como? Percebendo, olha, um cliente falava, seu funcionário falava como que aquele cliente consumia, o outro. Foi assim que eles foram montando a sua base de dados. E aí, primeiro passo, que a gente tem que entender, o que é conhecimento? Nós temos duas formas de conhecimento. Conhecimento tácito, aquele conhecimento de experiência, aquele conhecimento empírico, aquele conhecimento que é através das suas ações que você gera ele. Sabe quando a gente fala assim, poxa, se eu soubesse, eu não tinha feito aquilo daquela maneira. Mas se você só soube, porque você fez daquela maneira. A sua experiência não tem como explicar. Eu não consigo falar para você, olha, José, esse conhecimento eu sei fazer dessa maneira. Você só explica. Cabe a ele absorver ou não. Já o conhecimento explícito é aquele conhecimento que pode ser catalogado, pode ser codificado, pode ser revista, manual, livro, vídeo. É aquele conhecimento que você pega ele daqui e transporta para cá, dentro desse canal de comunicação. Você molda ele, você pega e entrega. Então, a partir do momento que a gente conhece como que a gente tem os tipos de conhecimento, fica muito mais fácil para a empresa trabalhar. Porque como que a gente gera um conhecimento? A gente tem nossos dados que geram informação. Dessas informações você gera o conhecimento porque você quer o quê? Ter sabedoria. Então, eu tenho um exemplo clássico. Você está andando na rua, pingo. Você olha para cima e nuvens, dois dados. Pingo e tempo escuro. Aí você começa a sentir um vento muito forte. Chuva. Você vai assim, está vindo uma tempestade aí. Você está indo para um determinado lugar. Aí que você vai ter que somar outra informação. Peraí. Você vai ter que gerar já um conhecimento. Eu posso ficar resfriado, tenho que me proteger. Aí o que você faz? Ou você compra um guarda-chuva ou você se abriga em um determinado local. Porque você pode ficar resfriado, que vai trazer um impacto muito grande para a sua saúde, que você vai reduzir a sua produção ali, as suas tarefas que você tem que realizar. Ou seja, você gerou uma sabedoria. É isso que as empresas fazem, elas pegam os dados. E foi o que o Pão de Açúcar fez. Vamos ver como a gente pode transformar esses dados? Como que a gente começa a pensar na nossa SP? A gente tem que explicar ali ao comitê quais são os benefícios que a organização vai ter a partir do momento que ela começa não somente gerenciar as informações, mas também como que ela pode trabalhar essa gestão de relacionamento com o cliente. Como que ela pode utilizar o conhecimento tácito dos funcionários com enfoque estratégico. E aí, nós vamos, primeiro passo, fazer a separação. De que maneira que a gente separa esses conhecimentos? Eu tenho o conhecimento tácito aqui. O que eu desejo? Aquele conhecimento a partir do momento que eu sei. Sabe quando a vovó faz, alguém da família, uma tia, sei lá, faz aquele bolo que só ela sabe fazer, que você pergunta assim, nossa, que delícia, como que se faz isso? Aí ela fala assim, não sei, eu faço de cabeça, é mais ou menos assim, assim. E aí você pede para ela descrever, ela descreve o que ela colocou e você vai tentar replicar e não fica igual. Por quê? Porque ela colocou alguma coisa a mais, uma coisa a menos. Ela não tem, de fato, ali aquela receita pronta, porque ele não está exteriorizado. Então, ele é um conhecimento tácito, é um conhecimento da experiência dela. Ela tem tanta experiência que em algum momento ela vai olhar e falar assim, não, agora preciso de mais água, preciso de mais leite, mais farinha. E aí, ela só de olhar, ela vai fazendo todas aquelas misturas. O que uma empresa deseja fazer? Pegar um conhecimento tácito e se tornar ele explícito, de conhecimento de todos. Vamos ver? Então, a partir do momento que eu pego aqui meu conhecimento tácito, aquele conhecimento que eu adquiri através de experiência, e tento transformar ele
num conhecimento explícito, eu estou querendo o quê? Codificar ele. Poderia ser o quê? Uma receita, podia ser um manual, poderia ser um vídeo, ou seja, eu estou explicando aquilo que eu tenho, que era só meu, para alguém. E aquilo vai ficar num registro, vai ficar catalogado, ou seja, eu vou exteriorizar. Quando eu começo a pensar num conhecimento explícito, que eu quero tornar ele mais explícito ainda, eu junto dois conhecimentos explícitos, eu estou trabalhando combinação. O que pode ser? Eu tenho meu manual ali. Aí eu percebi que esse manual é muito legal, é muito bacana. Mas o que eu percebi? Eu falei assim, eu posso transformar num vídeo, que eu vou mostrar exatamente como eu estou fazendo. E aí você fala, olha, você tem um manual, mas também tem o vídeo. Ou seja, eu juntei dois conhecimentos explícitos, o vídeo e o manual. Então, você fez uma combinação de conhecimento explícito. E aí nós temos o nosso outro, que é a interiorização. Vamos ver? O que é a interiorização? Internalização é quando eu junto o meu conhecimento explícito e vou para o meu conhecimento tácito. O conhecimento tácito não é aquele da minha experiência? Então, como que eu pego algo explícito e monto o tácito para internalizar? Vamos pensar assim, você quando foi tirar a carta de motorista, quando você foi fazer, realizar ali, tirar a sua habilitação, você fez o quê? As aulas teóricas. Na teoria, você teve que ler sobre mecânica, você teve que estudar sobre como dirigir, direção defensiva. Isso na teoria. Na teoria você entendeu? Entendemos. E na prática? Aí na prática é um pouco mais diferente. É exatamente isso, quando a gente junta o que a gente tem ali, que foi externo, né, que foi aquele da experiência, da exteriorização que você teve, e você junta o explícito com o tácito. Então é muito fácil a gente falar assim, como que você se equilibra? Você tem que posicionar a sua coluna com o eixo, você tem que ficar ereto, você tem que respirar compassadamente e você tem que sentir que você está equilibrado sem tombar o corpo para lado nenhum. Posicionar. Ok, entendi. Sobe em cima de uma moto e faz isso na prática. Você vai dar aquelas balanceadas. É natural. Ou seja, você está somando aquele conhecimento que você tinha na teoria com a prática. Você daí, quando você consegue ele de fato, você está internalizando. Sabe quando você começa depois de fazer tudo no automático? É como se você fosse andar numa corda bamba. Você já viu as pessoas andando na corda bamba? É muito legal. Elas falam assim, não, você só tem que respirar, olhar reto e você tem que manter a postura ereta e andar sempre reto, nunca olhando para o chão. Tá, isso é fácil de falar. Faz isso em cima de uma corda, tenta andar. Ou seja, quando você junta aquele conhecimento que você adquiriu através de livros, de manuais, de receita e vai partir para a prática. Essa é a internalização. Sabe aquela questão de você aprender de fato ali do coração? É quando você parte da teoria e parte para a execução, que vai para a prática. E aí nós temos o nosso próximo passo, vamos ver? É quando a gente começa a fazer a socialização, ou seja, o tácito para o tácito, da experiência para a experiência. É quando você começa na socialização, você chama uma pessoa ali se foi contratado na empresa, aí você fala assim, olha, você foi contratado para a minha empresa, mas então eu vou te mostrar a empresa antes. Aí você vai mostrando os departamentos, vai mostrando as áreas. Você não está simplesmente ali mostrando, você está falando assim, olha, aqui você também pode vir em tal horário e a pessoa vai falar, olha, que legal esse trabalho que vocês fazem, mas será que não seria interessante dessa maneira? Ou seja, você está juntando dois conhecimentos. Seria como se duas vovós estivessem trocando a receita. Eu faço assim. Mas eu também faço dessa maneira. Aí, então, ou seja, junta as experiências, as duas experiências, aquele conhecimento que está ali, que é seu através das experiências e vai realizando aquela troca para somar. Existe um ditado bem bacana que quando você junta duas ideias, A mais B, você não termina com A mais B, você termina com C, você termina com AB, sempre aumenta. Você não divide quando você tem conhecimento. Eu divido meu conhecimento com você, você comigo. Nós realizamos essa troca e com isso geramos um novo conhecimento de uma outra forma que pode ser praticado diferente. Então, o conhecimento sempre é avançar. Foi isso que o Grupo Pão de Açúcar queria fazer. Ele queria perceber assim, olha, como que os clientes percebem
a empresa? E como que eu vou perceber eles? De que maneira? Quando ela fez a parceria com a Motorola, era isso, olha, eu quero facilitar a sua vida, eu quero continuar vendendo, mas eu quero que você sinta prazer em vir também. Mas aí, se você está sem tempo, vamos resolver isso. Você já viu, quando tem uns dias da semana que a gente fala assim, nem vou no mercado nesse horário. Tantas pessoas que tem ali, aquela bagunça, ou seja, se a pessoa já está sem tempo, está irritada, aí que ela não vai mesmo. Então, vamos resolver nossa SP? Então, qual modelo de conversão de conhecimento foi o mais adequado? Quando a gente começa a pensar em modelo de conversão de conhecimento, a gente está falando ali do processo de exteriorização, ou seja, através do diálogo, através da reflexão coletiva, através de todo aquele conhecimento tácito, empírico que nós temos, ele pode ser convertido em explícito. Por quê? Quem conhece as pessoas? Os funcionários que atuam diretamente com ele. Quando a gente começa a pensar na escala do planejamento estratégico, nós temos aqui o operacional, o tático e o estratégico, não é? É quem está lá na linha de frente, no chão da base mesmo, que vai conseguir trabalhar essas pessoas, é ele que vai conseguir conhecer. Olha, a Dona Maria, às 9 da manhã na segunda-feira, ela sempre está de mau humor, mas às 6 horas da tarde da sexta, ela está sempre muito bem. Então, quais são esses benefícios para a organização? Você tem que explicar primeiro, mostrar a importância para o comitê da estratégia, quais são esses benefícios, por que a organização, a partir do momento que ela consegue gerenciar o conhecimento dos funcionários, ela vai ter um foco melhor na sua estratégia, de que maneira que isso pode acontecer. Porque quando a gente começa a pensar dentro de uma organização, a gente pensa assim, olha, quem lida ali com as pessoas? Quem conhece que vai perguntando, Dona Maria, olha o seu José, a Dona Cláudia. É quem está trabalhando ali. A pessoa quer se sentir importante, mesmo na correria do dia a dia, mesmo nas piores estações. O que a empresa tem que fazer? Olha, a Dona Maria gosta de ser atendida dessa maneira. Ela já vai explicando como que as pessoas gostam de ser atendidas. Porque se um funcionário sai ou mesmo é demitido, todo aquele conhecimento que ele tem tácito vai embora, não vai? Vai com ele. Então, o que a empresa tem que fazer? Criar um manual para aquele que for substituído por um motivo ou outro, tanto por ter ido embora, ou por ter se aposentado, ou porque resolveu sair da empresa, ou aconteceu algum tipo de coisa, ele vai falar assim, olha, aqui a conduta para determinar funcionário é essa. Não existe nada pior do que um funcionário chegar e ele, com a maior boa da atenção, ele querer ajudar. Mas aí vem o consumidor e fala assim, não, já trocou de novo? Então nem pode deixar que eu me viro sozinho. Ele está com boa vontade, mas aí se chegasse e falasse, olha, já ia com cuidado, sabendo quais são os gostos, como que aquela pessoa gosta de ser tratada, já vai ajudar. Então é isso que a empresa tem que fazer. Ela tem que conhecer o seu funcionário, mas tem que capacitar o seu funcionário. É isso que o Grupo Pão de Açúcar tentou fazer e faz até hoje, porque ele tem um grupo muito grande de consumidores, então cada um é cada um. Por isso que agora eles têm que eles chamam, né, de supermercado jardim, que são mais mercadinhos menores. Ele tem uma variedade grande de produto, ele tem, você entra assim, você vê vários caixas vazios, você fala assim, mas ninguém consome? Não, consome, mas não é para você ficar com muito tempo na fila. Então são mercados menores que vai atender tudo o que você deseja, com o mesmo preço, com a mesma qualidade. Ok? Então vamos para as nossas provocações? Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Vamos ver como uma empresa pode inovar? Quais são as estratégias que ela pode adotar?
Quando a gente começa a pensar em inovação, a empresa tem que criar condições para inovar. Não é falar assim, ah, minha empresa é inovadora, mas não cria uma estrutura suficiente para isso. Então, o primeiro passo, ela tem que se estruturar. Se a empresa tem uma estrutura, aí ela já pode falar que ela está criando condições para inovação. Ela tem que simplificar os processos. Os processos têm que ser simples o suficiente para que a empresa possa, de fato, inovar. Ela tem que incentivar. Ela tem que ter uma cultura ali inovadora. E ela também, é interessante que tenha uma rotatividade. Uma rotatividade das funções, porque a partir do momento que ela tem uma rotatividade nas funções, as pessoas vão ver outras áreas. Mas qual é o primordial? O primeiro que a gente pode classificar ali dentro das condições? Tolerar o erro. Muitas vezes as empresas não toleram erro, não toleram perder dinheiro. Claro que ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer jogar um centavo no lixo. Só que as empresas, para inovar, muitas vezes têm que errar. Ninguém deseja errar. Mas muitas vezes acontece e é errando que se acerta. Foi tentando fazer um remédio para pressão alta que descobriu o Viagra. Foi tentando fazer um xarope que descobriu a Coca-Cola. Foi tentando entender o processo de radiação que terminou ali com micro-ondas. Ou seja, você sai de uma área e vai para outra. Por quê? Porque você estava tentando inovar. E dentro dessa inovação você descobre. Mas as empresas muitas vezes não toleram o erro, não suportam o erro. E se alguém erra, é demitido. Então, o primeiro passo é tolerar. A partir do momento que tem essa tolerância para o erro, a empresa pode, de fato, ali criar condições. Não é simplesmente ter uma estrutura. A estrutura ajuda e muito, ter incentivos, mas é falar assim, olha, se você fez todos os passos adequados para criar uma inovação, mas não deu certo, ok, de que maneira que a gente pode melhorar? O que você aprendeu com isso? Isso sim é criar condições para ter organizações inovadoras. E não simplesmente falar, ah, minha organização é inovadora, e na verdade não é. Ok? Eu vou deixar agora vocês com alguns minutinhos de pergunta e volto em breve.
Voltamos, nós temos o quê? Uma pergunta aqui de Rondônia, Porto Velho, pergunta o seguinte. Citam que estratégia de inovação é mais utilizada nas indústrias para o serviço, a inovação e como se aplicaria? Depende da empresa. Se a gente falar de tecnologia, a inovação dela é um prazo muito curto, 6 meses, 3 meses no máximo. Então, o que ela tem? Quando a gente começa a falar em serviços, nós temos que pensar assim, o que fica depois de um serviço? Não é um sentimento, aquele sentimento de satisfação ou insatisfação. Você já lembrou de algum serviço ou um produto que toda vez que você lembra assim, nossa, ele é horrível. Eu lembro até hoje, é capaz das pessoas falarem dessa maneira, não é? Então, quando a gente começa a pensar em inovação, primeiro passo, vamos fazer uma análise da empresa. A empresa é tecnologicamente inovadora? Como assim? A estrutura dela. Existem produtos nela que são inovadores, as ferramentas de trabalho, ou ela já chegou no limite dela? O que seria essa inovação para a empresa? Então, se a gente for pensar no ramo das indústrias têxteis, elas apresentam ali o seu serviço também, não tem? Então, o que elas têm? Elas têm que apresentar uma inovação, principalmente para a área da lavagem, que gasta muita água, porque aí ela vai conseguir ter uma economia. Então, cada empresa vai ter a seu tipo de inovação. Não existe uma genérica que a gente fala assim, claro que ser tecnológico, mas o que é técnico? Ofício, conhecimento de um ofício. Logia, estudo. Então, às vezes, não é uma tecnologia digital que a empresa precisa, ela precisa só conhecer e aperfeiçoar o seu processo. Aí nós temos uma outra que diz que a Caoa, montadora de carros hoje, trabalha com a marca Hyundai e Chery. Neste caso, a Caoa trabalha com a inovação por meio de estratégia de cooperação, inovação por meio de aquisições. Eu não tenho certeza se for aquisição, então se ela comprou a empresa. Eu não posso afirmar. Se ela comprou, aí foi por aquisição. Se elas só se juntaram, aí é por cooperação. Mas quais são as estratégias? Quando a gente fala nos carrinhos Chery, principalmente o QQ, ele tem a premissa de ser o carro mais barato do Brasil, não é? Não falou que ele é o melhor, o mais econômico, mas mais barato. Se eu não me engano, ele está em 26, 27 mil o carro. Eu não lembro da tabela exatamente para esse ano, mas eu lembro que o ano passado ele estava nessa faixa. Mas o que ele tem? Ele tem os itens básicos ali, até o tamanhozinho dele é reduzido. Bem pequenininho o carro, fácil de estacionar. Ele tem ali o mínimo que você precisa para dirigir, das peças mais baratas, de uma qualidade mais barata, uma qualidade muitas vezes inferior comparada a outras marcas. Então, qual é o foco da estratégia? Liderança em custo. Ele tem um nicho de mercado específico, porque é um carro que já não está ali pensa em trabalhar custo completamente baixo. Quando a gente começa a falar dos carros da Hyundai, você tem carros muito mais caros, com o dobro do preço de carros de entrada comparado ao Chery, o QQ ou qualquer outro. O que você tem? Se a gente for pegar um HB20 e comparar com o Chery, ele chega o dobro do preço. Só que ele tem um acabamento diferenciado, uma estratégia diferente. O que ele quer uma estratégia ali? Ele quer uma estratégia de construção. Ele quer derrubar as grandes marcas, porque ele é uma marca internacional, não é? Então, o que ele quer? Quais são as marcas mais vendidas no Brasil? Chevrolet, Ford e Volkswagen. Então, a partir do momento que a gente tem essas marcas mais vendidas, aí fala assim, mas tem a Toyota? Tem, mas a Toyota tem um preço muito mais elevado. Até então, ela teve que lançar o Etios para concorrer ali com o Cobalt, para concorrer ali com o Versa, porque ela só tinha carros de preço mais elevado. Então, o que ela precisa pensar? Quais são as estratégias dessa empresa? Chery QQ, liderança em custo. Quando a gente começa a pensar na Hyundai, ela já tem uma estratégia de construção que ela quer aumentar a fatia do mercado. Ok? E aí, tem uma outra pergunta e fala assim, aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, né, eu costumado sempre falar, qualquer distância aqui em volta de 600, 700 quilômetros, para mim é perto, eu já falei aqui. Então, qual o significado tácito? Tácito é aquela sua experiência, é aquilo que você aprende. O que você aprendeu ao longo da sua vida? Não é algo que você consegue explicar, mas assim, é baseado em experiências, em aquele conhecimento que você adquire. Não que você adquiriu através de lendo um livro, lendo uma revista, mas sobre uma prática que você realizou. Sabe quando a gente começa a dirigir, você vai pegando algumas manhas ali? É esse conhecimento,
ok? Espero que tenha ficado claro para você. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima semana.